a verdade sobre o que aconteceu em novembro de 2020 durante as eleições. Donald Trump representa tudo o que Deus detesta nos homens, que não tem nenhum pingo de humildade neles. Ele é a manifestação física da figura do réptil imundo, que Deus detesta por todas as suas abominações. É a cabeça de toda a maldade praticada pelos inimigos da cruz de Cristo. Nós, que fomos enganados no passado por um anticristo, podemos ver claramente que este homem mente descaradamente, da mesma maneira arrogante e altiva que o anticristo que o precedeu. Ele passou a vida repetindo exageros, roubando do governo, evadindo os pagamentos de impostos, que todos os cidadãos estadunidenses têm obrigação de pagar. Cristo nunca muda em nenhuma de suas manifestações e paga seus impostos como concidadã deste país. Então, quem deu a esses homens corruptos o direito de evadir impostos? Porque certamente não foi Cristo. E as provas estão escritas na Bíblia e na própria vida de Cristo. Se eles roubam de seu próprio governo, como podemos esperar que sejam líderes honestos do mesmo? Assim como roubam do seu governo, também roubam de Deus. Os adeptos deste outro anticristo chegam até a tatuar o rosto dele em seus corpos, assim como o anticristo anterior nos induziu a fazer, o qual também foi uma fraude. Ambos disseram que podem inventar uma mentira, dizê-la às pessoas, e elas acreditarão. Apenas dizer uma vez para que saia, mesmo que não seja verdade, sabendo que a língua é um mundo de maldade. Eles fizeram e continuam fazendo muito dano com suas mentiras, e não se importam porque só pensam em si mesmos e no que lhes convém. Como podem esses homens e mulheres dizer que Donald Trump é a segunda vinda de Cristo, se o verdadeiro Cristo é uma mulher? E ele demonstrou que está contra as mulheres e faz tudo o que se opõe à santidade de Cristo. Ele é outro anticristo, e por instrução de Deus, Pai Melquisedeque, nas eleições de novembro de 2020, Cristo Lisbeth votou contra Donald Trump. Não porque concorde com tudo o que os democratas defendem, porque ela também não concorda com tudo o que os republicanos defendem. Ela votou contra esse homem malvado porque essas foram as instruções de Deus Pai, e em sua lealdade, ela se deve a seu rei Melquisedeque, e não a homens mortais. Deus Pai lhe disse: ele precisa ser removido de seu poder, vamos votar. Portanto, Cristo diz a esse homem mentiroso: não foi uma caça às bruxas que te tirou do assento em que estava, como você diz que foi. É necessário que dure apenas por um breve tempo. Donald Trump estava muito seguro de que ganharia em 2020. As pesquisas estavam a seu favor, e por isso, quando viu que havia perdido, começou a fazer birra como faz uma criança mal-criada e um mau perdedor, e por isso disse que houve fraude nas eleições e que lhe roubaram votos. Claro que diria isso, porque como é ladrão, não confia em ninguém, e por isso acredita que todos são capazes de fazer o mesmo mal que ele faz, e por não ter bom discernimento, julga tudo mal por sua própria condição. Por isso, a retórica malévola que ele usa é que lhe roubaram as eleições, ou que foram manipuladas, quando ele sabe que não foi assim. Mas o fato é que não ganhou, porque o Senhor o identificou. Cristo mesma proclamou e disse que Deus Melquisedeque está contra toda a perversidade e maldade que esse anticristo representa e encobre, e lhe disse: sente-se, homem malvado, eis que eu estou contra ti, Faraó e rei do Egito, o grande dragão e monstro marinho, que jaz no meio de seus rios, o qual disse em sua mente: meu é o Nilo, porque eu o fiz. Tu, com maquinação, subiste ao templo de Deus, as mentes dos homens, dos estrangeiros, e também as mentes de alguns de meus santos anjos. Mas as ovelhas de Cristo Lisbeth são leais e ouvem sua voz, e ela as conhece, e as seguem, e ela lhes dá vida eterna. E a promessa de Cristo para elas é que não perecerão jamais, nem ninguém as arrebatará de sua mão. Deus Pai Melquisedeque, que as deu a ela, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de Deus Pai. Cristo Lisbeth e Melquisedeque são um, são esposo e esposa.
Aquele que tiver ouvidos para ouvir, ouça o que a Espírito Santo fala hoje. Amém.